Glória a Deus. Faz favor. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Glória a Deus. Quero que você, se possível, se coloque de pé, estenda as suas mãos. Nós vamos estar recebendo a palavra de Deus dessa noite. Uma alegria estar aqui nessa casa de profetas, pessoas abençoadas. Revi alguns irmãos que a gente não via. Deus abençoe. Bom revê-los nessa noite. Estenda as suas mãos. Deus, no nome de Jesus, eis aí o teu servo, evangelista Abinadab, Senhor. Teu ungido, homem de Deus, a qual o Senhor escolheu para ministrar a palavra em nossos corações nessa noite. Use-o poderosamente, que a palavra venha de encontro a nossos corações e faça segundo a sua vontade, Senhor. Nós estamos aqui com os corações abertos para receber mais do Senhor. Fique à vontade e faça o teu querer, em nome de Jesus. Amém. Glória. Deixa uma lembrancinha pro senhor. Muito obrigado, querido. Valeu demais. Precisa de uma colinha aí? Eu preciso. Ótimo. Obrigado, viu? Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Estou muito feliz em poder estar aqui, sobretudo nessa ocasião tão especial, que é o 9º aniversário da Igreja Evangélica Manancial de Deus. Eu tenho certeza que o que o Senhor começou nessa casa, Ele continuará fazendo até o dia da volta do Senhor Jesus. Amém? Eu sei que você se assentou agora, mas em função da leitura bíblica, quero te convidar a ficar de pé, a ler comigo o texto sagrado, que se encontra no tema dessa noite, que está em 1º livro dos Reis, no capítulo 18. Enquanto você procura, pastor Lucas, obrigado pela honra, Deus te abençoe em nome de Jesus. Pastor Edmilson, esse homem de Deus que tem sido diferencial na nossa região, Deus te abençoe também poderosamente, amém? Feliz em ver o Davi também, um homem que aprendi muito com ele no primeiro curso que fiz, de teologia, e tem sido um prazer ver todos vocês crescendo cada vez mais em nome de Jesus, amém? 1º livro dos Reis, no capítulo 18, a partir do versículo 20, depois leremos o capítulo 19, aleluia. O texto diz assim, 1 Reis 18, 20. Então Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no monte Carmelo. Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse: até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Porém, se é Baal, sigam-no. O povo, contudo, não disse uma só palavra. Pula comigo, por gentileza, para o capítulo 19 do mesmo livro. O capítulo 19, no versículo 1, diz: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã, a essas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a sua vida, foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Por gentileza, versículo 9. O texto diz: ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel, repita comigo, deixaram tua aliança, derrubaram teus altares e mataram teus profetas. Vamos de novo? Deixaram tua aliança, derrubaram teus altares e mataram teus profetas. O texto segue dizendo: só eu fiquei e eles estão querendo tirar-me a vida. Pula comigo, por gentileza, e pela última vez para o versículo 15, que diz: então o Senhor disse a Elias: vá e volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá,
unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú matará, e quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Eu também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda boca que não o beijou. Sente-se, você que pode, aplauda ao Senhor por essa palavra que você leu comigo, em nome de Jesus. Aleluia. Pode aumentar um pouquinho o fundo, por favor? Eu preciso de toda a sua atenção para conseguir comunicar o que o Senhor falou no meu coração sobre este tema, esse que é um texto preciosíssimo das Escrituras, talvez um dos mais exigentes, porque nós estamos diante de um texto que apresenta o momento em que um dos profetas mais relevantes das Escrituras orou a ponto de fogo cair do céu. Para que esse texto faça sentido para você, eu preciso explicar o que acontecia por trás dessa história. Qual é o cenário que Elias está vivendo? Qual é o cenário que Acabe está vivendo? Qual é o cenário que Jezabel está vivendo aqui? Para isso, eu preciso te contar qual é o padrão que o livro dos reis segue. O autor do livro dos reis, ele tem um padrão de escrita, e o padrão de escrita dele é semelhante a esse que vou lhe dizer. Ele começa dizendo: um rei se levanta e começa a reinar, e faz o que é bom ou ruim aos olhos do Senhor, colhe as consequências das suas ações, morre, e o seu filho reina em seu lugar. Esse é o padrão. Então, durante toda a história dos reis em Israel, esse será o padrão que o livro dos reis vai contar, pontuando algumas histórias específicas dentro do texto. E agora nós estamos no período do capítulo 18, momento esse, pastor, que apresenta o 7º rei de Israel. Acabe é o 7º rei de Israel. E para que você entenda esse texto, eu preciso te explicar primeiro quem foi Acabe. Diga comigo, Acabe. Não, diga mais forte, Acabe. Isso, é para gravar, é didático isso. Acabe foi, como eu disse, o 7º rei de Israel, e a Bíblia vai pontuar algumas características desse rei. Acabe era um homem que a Bíblia diz ser flexível demais. Era um homem que de manhã acreditava em algo e de noite duvidava do que aquele acreditou no mesmo dia. Era um homem que ele era influenciável demais. Ele recebia boa notícia e se alegrava, mas na mesma proporção recebia péssima notícia e se entristecia. Acabe é esse homem que não sabe muito bem o que ele quer. É um homem que não tem tanta postura. É um homem que não governa o próprio reino, porque ele é muito influenciado pela sua esposa, cujo nome é Jezabel. A Bíblia chega a dizer que Acabe foi o pior rei que Israel teve até o seu nascimento. Ou seja, apenas depois de Acabe ter morrido, houve um rei pior do que ele, cujo nome era Manassés. E pasme você, Manassés foi um homem que se envolveu com ocultismo dentro do templo de Jerusalém. Então veja o nível do peso de Acabe, ser considerado o 2º pior rei que Israel teve. E a Bíblia diz que não tem tanto problema um ser humano viver como Acabe viveu. Por quê? Porque ele vai colher seus atos, vai colher o fruto das suas ações. O problema é quando Acabe vive assim, sendo líder do povo de Deus. Acabe carrega sobre si a responsabilidade de ser o porta-voz, de ser a mão de Deus sobre uma nação. E agora, esse homem que carrega essa responsabilidade, não se importa com o que Deus diz, não se importa com a lei de Moisés, não se importa com as práticas proféticas dentro de Israel, estabelecidas por Abraão, Isaque e Jacó, não. E a Bíblia diz que, como se não bastasse Acabe ser tudo o que eu disse aqui, ele vai além, ele ultrapassa todos os limites, quando ele se casa com uma mulher chamada Jezabel. Diga comigo, Jezabel. Jezabel é a esposa desse homem, e para que você entenda um pouco mais sobre quem ela é, a Bíblia apresenta Jezabel como sendo uma princesa. Pastor Lucas, ela é uma princesa do reino vizinho, o reino de Tiro e Sidom, e desde a infância ela cresceu servindo a um deus chamado Baal naquele lugar. A intenção do casamento dos dois não é porque ela é bonita,
não é porque ela é elegante, não é porque Acabe é interessante. Quando os dois se casam, não é porque eles estão apaixonados, não. Quando eles se casam, é porque existe um jogo político por trás desse casamento. O que acontece é que ele é rei e ela é princesa. É interessante para as duas nações que os dois se casem, e assim eles vão unir a cultura, assim eles vão unir a religiosidade, eles vão unir o exército, eles vão unir a política, eles vão unir a economia. Acabe quer fazer aliança com Tiro e Sidom por meio de um casamento que Deus não aprovou. E eles querem expandir o reino em Israel, porque se eles se casarem, o exército será um só, a política será uma só, a economia será uma só. Se eles se casarem, a fé será uma só. Acabe quer expandir o reino de Israel e fazer alianças com outros povos, se desaliançando do Senhor. Tem alguém comigo nessa noite aqui hoje? Preste atenção. Quem é Jezabel? Jezabel é essa princesa pagã, idólatra, que vive de cultuar a Baal, que não liga para o Senhor, e quem dera fosse Acabe a influenciar a outra nação com a fé em Moisés, com a fé na lei de Moisés. Mas não, é Jezabel que vai influenciar o rei com toda a prática pagã do reino vizinho. E então nós temos uma nação que está sendo influenciada pelo culto a Baal, pela própria liderança do país. E agora essa Jezabel é apresentada na Bíblia como sendo uma das figuras mais relevantes quando o assunto é pecado, rebeldia, maldição. Jezabel é uma figura clássica do que Deus não aprova. Eu te provo na Bíblia. Nós temos em Apocalipse Jesus dizendo para João: escreva a uma igreja, sei quem vocês são, conheço suas obras, conheço muito bem o que vocês fazem, e o que vocês fazem é incrível. Vocês, tendo pouca força, não negaram o meu nome, vocês permaneceram, mas tenho porém contra ti, que toleras Jezabel no meio de vocês. Cronologicamente falando, é impossível. Reis acontece num período, Apocalipse acontece em outro. Tem pelo menos, Davi, 2000 anos de história entre a Jezabel do livro de Reis e essa Jezabel citada em Apocalipse. Ela está morta há muito tempo. Então o que Jesus quer dizer quando afirma que no meio da igreja há uma Jezabel liderando o povo? O que ele quer dizer não é o espírito humano dela, mas é o comportamento, é a forma de pensar, é a forma de enxergar a vida, é a forma de amordaçar aqueles que duvidam do que ela crê. E a Bíblia me ensina que essa Jezabel, esse espírito de Jezabel, vem liderando gerações, e você não precisa ir muito longe para perceber que está tomando conta do mundo inteiro. Esse espírito que convence os outros a serem rebeldes, a serem insolentes, a não crerem mais na palavra, a não honrarem uma aliança com o Senhor. Esse é o espírito de Jezabel. Mas se você que lê a Bíblia já ouviu sobre o espírito dela, você também ouviu alguma coisa sobre o espírito de Elias. E quem foi Elias na Bíblia? Elias é o homem que Deus levanta para ser voz de resistência e dizer: até aqui você veio, mas daqui você não vai passar. Ainda há governo dentro dessa nação. Elias é voz de resistência. Elias é um homem, um profeta reconhecido nacionalmente, que não vai se render à voz de Jezabel. Eu não sei se você já reparou, mas a Bíblia é feita desse movimento. O diabo sempre tenta levantar alguém para usar como Jezabel, para fazer o que Jezabel fez, para manipular massas como Jezabel manipulou. Mas toda vez que o inimigo encontra uma comunidade para usar como usou Jezabel, Deus levanta 2, 3 loucos na história para usar como usou Elias e serem voz de resistência. Eu quero saber se nessa noite tem alguém que diga: Senhor, como levantaste Davi, como levantaste Elias, como fez com Moisés, eis-me aqui, eu quero ser voz de resistência para esse tempo na minha nação. Elias é esse homem que não vai se dobrar. E o que vai acontecer agora? A nação de Israel está dividida, porque eles se lembram da fé de Moisés. Olha para cá. Eles se lembram, como nós também nos lembramos, do que os pais lhes disseram na infância: só serviremos ao Senhor e somente a Ele prestaremos culto. É o que eles têm na memória desde a infância, porque assim como você, eles também ouviram e receberam a fé dos pais, a fé de Moisés, a fé de Abraão, a fé de Isaque, a de Jacó. O Deus de Abraão agora é o Deus deles. Contudo, eles tendo essa fé na memória, olham para o trono de Israel e pensam: o nosso rei está servindo a outros deuses.
deuses, então não há mais aquela convicção em quem se prostrar, a quem adorar. Então de manhã eles adoram ao Senhor, de tarde eles se prostram ao Deus da princesa, ao Deus da rainha, a Baal. Um dia eles são do Senhor, no outro prestam culto a Baal, e na mente deles tudo certo. Por quê? Porque eles podem fazer isso na mente deles. Na mente deles, se eles cultuam ao Senhor no sábado e no domingo, eles pertencem ao Senhor no sábado e no domingo. Mas o que eles não sabem é que, se comportando assim, eles são de Baal, tanto no sábado como no domingo. Eles não percebem isso, e Deus está vendo esse movimento na nação. Embora Deus não fale nada por um tempo, Deus está acompanhando, porque Deus dá corda, Deus permite, Deus autoriza, porque por trás de tudo isso, Deus já estava preparando um avivamento para Israel. E a Bíblia diz que Elias se posiciona, ele procura o rei Acabe e diz: Acabe, assim diz o Senhor, ouça o que eu vou lhe dizer, não haverá chuva dentro de Israel, até que eu mude de ideia. Tem que ser louco para fazer um negócio desse. E eu preciso te lembrar quem é Baal. Diga comigo, Baal. Baal é o Deus do clima, é o Deus da chuva, é o Deus que faz a tempestade cair. Se acontece uma enchente no ribeiro de Querite, foi Baal quem causou na mente deles. Se acontece um incêndio na floresta, Baal quem fez. Por quê? Ele é atribuído como o Deus do clima, o Deus o Deus do clima, o Deus da chuva, o Deus que causa esse tipo de movimento. E então Elias afronta o rei Acabe dizendo: olha, eu estou dizendo que não haverá chuva nesse lugar, até que eu mude de ideia. O que Elias queria dizer com isso não é que Deus vai fechar o céu, não. O que ele quer dizer é: já que vocês confiam tanto em Baal para fazer chover, nós vamos esperar Baal fazer chover. Só que ele só fará chover se o Deus de Israel tiver morto. Mas como eu sei que ele ainda vive, não haverá chuva nesse lugar, até que nós mudemos nossa ideia. Resultado: 3 anos e meio sem chuva. A Bíblia diz que nem orvalho amanhecia na relva quando era de manhã. Seca absoluta, o ribeiro de Querite secou. Israel está começando a entrar em crise hídrica, que vai paralisar os outros aspectos da nação, que vai começar a influenciar decisivamente na economia, nos animais, na vida cotidiana, a ponto de Elias pedir água e um pedaço de bolo para a mulher, ela dizer: você não vive em Israel, não sabe o que está acontecendo, tudo que eu tenho aqui é um pouco de azeite na botija e farinha na panela. Eu vou preparar um bolo para mim e para o meu filho hoje, para que amanhã nós morramos de fome. Elias diz: fica tranquila, porque a voz que conversa com você é a voz que fechou o céu. Faça para mim primeiro, porque assim diz o Senhor: o azeite da botija não acabará, a farinha da panela não terminará, até que o Senhor faça chover sobre Israel mais uma vez. O tempo passa, Deus toca em Elias de novo e diz: suba até Acabe, porque ele te procura. De repente eles se encontram num caminho, e Acabe grita quando avista Elias: então é você, o perturbador de Israel, é você que está causando esse caos dentro da nação, onde você estava? E Elias responde dizendo: eu não fiz nada, foi Baal quem não foi capaz de fazer chover nesse lugar. Mas o Acabe publica uma nota, proclama um decreto e ordena que todos subam ao Monte Carmelo, e lá nós vamos decidir quem de fato é Deus nesse lugar, se é Baal ou se é o Senhor. E aí entra o texto que você leu comigo, 1 Reis 18, 20. Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel, ajuntou profetas no Monte Carmelo. Elias se aproximou de todo o povo e disse: até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, siga, mas se é Baal, siga. O povo, porém, não disse. Consegue perceber? Você sabe o que vai acontecer. Ele vai promover um desafio. Ele vai convidar o povo a oferecer sacrifício, para que o Deus que responda com fogo seja Deus em Israel. Mas aqui, antes do desafio que ele vai promover, algo me chamou a atenção. É o discurso de Elias. Não demora 3 minutos. São 4 frases de discurso dele, mas me paralisaram cada uma dessas frases, porque ele vai dizer: olha, até quando vocês ficarão indecisos em cima do muro? Se querem o Senhor, sigam-no. Mas se for para seguir Baal, sigam.
Você consegue perceber? Por muito tempo, numa leitura corrida, a gente pensa que ele está promovendo um discurso contra a idolatria, mas não é. Porque um discurso contra a idolatria seria: abandone Baal, esqueça Baal, quebre seus altares, destrua suas estátuas. Mas não, a pregação dele não é contra a idolatria, a pregação dele é contra a indecisão. Na mente de Elias, ser indeciso tem o mesmo peso de ser idólatra. E o que ele está dizendo é: vocês precisam tomar uma decisão na sua vida. E Deus tirou você de casa e colocou você aqui para lhe dizer: é tempo de tomar uma decisão radical na sua vida. Geralmente quem percebe é a liderança, mas você já reparou que raramente o problema da igreja é com os de fora? Raramente. Por quê? Eles tomaram a sua decisão, assumiram o seu comportamento. Eles dizem publicamente: nós não queremos isso que vocês servem. Mas o problema da igreja, na maioria das vezes, é com quem não sabe se fica ou se vai, se é ou se não é. Você encontra no culto da paz do Senhor, mas bem de manhã na rua tem que dar bom dia, porque você não sabe se ele ainda é crente. Indeciso. Por que indecisão é um problema? Porque gente indecisa atrapalha gente decidida. E Deus está dizendo: é tempo de tomar uma decisão nesse ministério que o Senhor colocou nas suas mãos. É tempo de tomar uma decisão nesse relacionamento que o Senhor colocou diante de você. É tempo de tomar uma decisão radical. Eu não sei se você já reparou, mas a Bíblia é pautada em decisões. O Evangelho é pautado em decisões. O tempo todo a Bíblia vai exigir de você um posicionamento, uma decisão, uma postura que te identifique como alguém que serve e ama ao Senhor. Lembra de Josué? Estabeleceu o povo na terra prometida. Vai se aposentar, vai jubilar e vai dizer: olha, agora é com vocês. Moisés passou, a geração dele passou, nós estamos aqui, agora é com vocês. Vocês vão decidir se vão servir e seguir aos deuses dos seus pais que morreram no deserto, ou vão servir ao Senhor. Contudo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não é promessa, é decisão. Daniel foi levado para a Babilônia como escravo. Ele era um escravo naquele lugar, a mais de 1000 km de distância. E de repente, sendo um escravo, chega para ele a chance de comer o que o rei estava comendo. Era bonito, saboroso, todo mundo queria, era consagrado, mas era para eles. E de repente Daniel diz: eu não posso comer isso aí. Alguém vai dizer: come, rapaz, não tem ninguém vendo, o templo está longe, morreram, está fora de casa, pode comer, não tem ninguém vendo. E ele vai dizer: eu não posso comer porque a minha aliança não é externa. Eu decidi no meu coração não me contaminar com as coisas que não vêm do Senhor. Decisão. Decisão. É tempo de tomar uma decisão na sua vida. Novamente uma carta de Jesus, através de João, Apocalipse, ele vai dizer: olha, eu sei quem vocês são, conheço suas obras. Ele diz para todas as igrejas, é padrão. E de repente, depois de dizer eu sei das suas obras, ele vai dizer: quem dera se fosse só quente, quem dera fosse apenas frio. Mas não, você não sabe o que você quer, você não sabe a sua identidade. Você quer estar lá estando aqui ao mesmo tempo, quer fazer aquilo que eles fazem, fazendo o que eles fazem aqui dentro também não dá. E Deus está dizendo: uma hora você vai ter que decidir entre os peixes ou entre Jesus. Uma hora vai ter que decidir entre ficar com aquilo que você pescou no mar, que é milagre, que é bênção, ou então entre Jesus. Mas a Bíblia diz que nessa decisão, Pedro, observando os peixes, vai deixar tudo e seguir Jesus pelo caminho. Decisão. E essa pregação de Elias, olhe para cá, causou um problema grave dentro de Israel, porque agora o povo está acirrado, agora o povo está na expectativa de ver qual será o Deus que vai responder com fogo. E a Bíblia diz que Elias vai permitir que os profetas de Baal realizem o sacrifício primeiro,
eles vão orar e clamar por Baal, 8, 9, 10, 11, meio-dia, o tempo todo clamando por Baal, até que Elias os estimule, dizendo: olha, grita mais alto, canta mais alto, pula mais alto, estabeleça uma adoração mais forte. Por quê? Porque ele está aqui, essa é a casa de Baal, de acordo com a história. Contudo, pode ser que ele não esteja aqui hoje, pode ser que ele esteja atendendo alguém em outro lugar, talvez está dormindo e não acordou agora, e eles vão intensificar a adoração, e começar a se cortarem conforme o seu ritual, e o texto vai dizer, Davi, que eles ficaram cobertos de sangue. Contudo, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Veja a cena comigo, 450 profetas de Baal, cantando e pulando por ele desde 8, 9 da manhã, depois de meio-dia eles intensificam a adoração, e se cortam, se entregam. Eles não são falsos, eles são sinceros, são verdadeiros, se dedicam de verdade. Falso é o Deus a quem eles servem. Agora, mesmo estando cobertos de sangue, a Bíblia diz que não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Olha para cá, pega isso aqui no nome de Jesus. Toda vez que você se prostrar a algum altar que não seja o do Senhor, você vai sair machucado e sem resposta, vai sair ferido e no escuro. Mas eu vim pregar para você que hoje, nessa noite, dentro desse culto, ainda existe um trono, existe um altar, onde aquele que dele se aproxima alcança misericórdia, onde aquele que dele se aproxima alcança milagre. Deus ainda está atento àquele que nele espera. Pregador, qual é a garantia de que eu serei ouvido? Eu não mereço ser ouvido por Deus. Você não sabe o que eu fiz, não conhece minha história. Eu não mereço uma segunda chance. Eu não mereço ser ouvido pelo Senhor. Como eu serei ouvido? Eu vou dizer para você porque você será ouvido se aproximar. Você será ouvido porque alguém já ficou coberto de sangue no seu lugar. A Bíblia me ensina em Hebreus que com a morte de Cristo, o próprio Deus abriu um novo e vivo caminho para você. O trono está acessível, Ele está atento ao grito de clamor daquele que nele espera. Aleluia, 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 aleluia. Elias diz: chega, se ele não respondeu até agora, não vai responder daqui para frente, é minha vez. E antes de orar, ele faz algo específico. Todo mundo esperando ele orar para que o fogo caia do céu no altar que lá está. Mas antes disso, ele se aproxima, corrige o altar que está em ruínas, acrescenta pedras, busca lenha, coloca. Ele cava em volta, ele pergunta se alguém tem água e joga água em cima do altar. Ele ora depois dizendo: Senhor Deus, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Nós vemos Elias depois chamando esse mesmo Deus apenas de Adonai, de Yahvé, ou Senhor. Mas aqui, com todo mundo vendo, ele não pode dizer apenas Adonai. Ele tem que dizer o nome pelo qual Deus é conhecido na nação. Ele vai dizer: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Quando ele diz esse nome completo, ele não está tocando em Deus, ele toca na memória do povo. Porque eles viram que Baal não respondeu, e Elias sabe que Deus responderá, e para que o povo não confunda, ele vai dizer: tu, Senhor, que és aquele de Abraão, que és aquele de Isaac, aquele Deus de Jacó, responda-nos para provar para este povo que tu ainda és o mesmo Deus nesse lugar. E a Bíblia diz que caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda secou a água que estava no vale. Aleluia. Todo o povo viu aquilo, prostrados caíram em quebrantamento, chorando, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, não Baal, não Azera, não Dagon, não Astarote, só o Senhor é Deus. Ele será exaltado, só o Senhor é Deus. Você se lembra dessa história? Depois ele sobe para o monte um pouco mais, ora para que chuva caia do céu. Chuva cai do Senhor, há um grande avivamento naquele lugar. E a Bíblia diz que, por ordem do Senhor, Elias mata todos os profetas de Baal, a semelhança do que Jezabel realizou naquele lugar, matando todos os profetas do Senhor. Agora, olhe para cá,
esse Elias que causou esse avivamento todo, esse Elias que despertou Israel, esse Elias que promoveu essa fé estabelecida, afrontou Jezabel com a sua ação, afrontou Acabe com seu discurso, matando os profetas de Acabe, os profetas de Jezabel, os profetas de Baal. Ele trouxe para si uma sentença de morte, ao passo que assim que Acabe conta para a rainha o que esse Elias fez, ela mandou um mensageiro dizendo: olha, ô Elias, escuta o que eu vou lhe dizer, que os deuses me façam amanhã mesmo, se dentro de 24 horas você não estiver morto. E aí entra o texto que você leu comigo. Elias foge, ele precisa correr, ele precisa fugir. Elias tem que fugir para salvar a própria vida. Ele está diante de ameaça, ele está diante de uma ação da rainha contra ele. Agora não é contra o sistema de Baal, agora é o reino que se virou contra ele. E a Bíblia vai dizer que Elias ficou com medo, mas fugiu. Com medo ele se escondeu, com medo foi para o deserto. E porque ele estava com medo, ele se assenta debaixo de um zimbro. E a Bíblia diz: e ele sentiu vontade de morrer. E sentindo vontade de morrer, ele vai orar ao Senhor dizendo: ó Senhor, por favor, olhe para cá. Ah, Senhor, tira a minha vida. Basta. Eu não sou melhor do que meus pais. Aparentemente, o Elias do capítulo 18 já não é mais o mesmo do capítulo 19. Cadê a coragem do homem que afrontou 450? Cadê a fé do homem que orou e fogo caiu do céu? Não era tão fácil ele orar para que fogo consumisse tudo novamente? Mas não, ele foge porque teve medo. Enfrentou 450 homens, mas diante de uma ordem de uma mulher, ele fugiu. E fugindo se assenta com medo e vai orar dizendo: basta, eu não consegui realizar o que eu queria, eu não consegui concluir a obra, eu estou completamente decepcionado. E a Bíblia diz que ele sentiu vontade de morrer. Olha para cá, veja a diferença. Ele sentiu vontade de morrer, ele ora pedindo a morte, mas ele foge. Se Elias quisesse morrer de fato, era só ficar ao alcance de Jezabel, ela iria encontrar ele. Mas ele foge. Espera aí. Ele tem vontade de morrer. A sensação é: eu não quero mais. Por que ele foge? É a vergonha de ser encontrado por Jezabel? Não. Por que ele foge? Ele foge porque, apesar da sensação que ele tem, ele entende que existe algo maior sobre a vida. O desejo é: me mata, eu não quero mais continuar, eu não quero mais permanecer, eu tenho medo, tenho vontade de morrer, mas a minha vontade não vai governar minha direção. Você consegue perceber isso aqui? É o que ele está dizendo: a minha vontade é uma, mas eu sei que a vontade do Eterno é outra. A minha vontade é morrer, mas a vontade dele é que eu viva. A minha vontade é me esconder, mas a vontade dele é que o nome dele apareça através de mim. Nós temos um exemplo semelhante, mas inverso. No Novo Testamento nós vemos o mesmo Cristo no Getsemane, orando e dizendo: Senhor, faça a sua vontade, não a minha. A vontade é uma direção. E fugindo ele ora pedindo a morte. E ele entra numa caverna, e o Espírito sopra sobre ele dizendo: cadê você? Onde você está, Elias? O que foi que aconteceu com você? Que há pouco tempo atrás era um leão naquele lugar, e agora está intocado dentro desse ambiente. Onde você está? E ouça a oração e a resposta de Elias. A resposta de Elias é: Senhor Deus, Tu conheces o meu coração, eu tenho sido zeloso por Tua obra, eu tenho sido zeloso pela Tua palavra, mas os filhos de Israel deixaram Tua aliança, quebraram Teus altares e mataram seus profetas. Veja o peso dessa oração. Eu fugi, Senhor, primeiro, porque Teu povo deixou Tua aliança. Você consegue entender? Ele não está orando e dizendo: Senhor, o Teu povo pecou. Não. Teu povo errou contra o Senhor. Não. O povo sempre peca. O
povo sempre erra. Não, a oração dele é: além de pecar, além de errar, além de se desviar dos seus caminhos e não regressar, eles deixaram a tua aliança. O que isso representa? A aliança é a forma mais completa pela qual Deus se revelou na história. Deus se revela de várias formas: milagres, sinais, natureza, mas a principal é através de alianças. Deus fez aliança com Adão, com Noé, com Abraão, com Moisés, com Davi, e a última com Cristo. Deus se revela por meio de alianças, e alianças envolvem derramamento de sangue. E o que ele valorizou tua aliança, o povo não honrou teu sacrifício, o povo não honrou a tua entrega. Eu estou abrindo mão, porque teu povo não quer mais ouvir a tua palavra. A sua ideia, Deus, é boa, na teoria funciona. Em outras palavras, Deus, a sua intenção é boa, mas o povo está percebendo que Jezabel está sendo mais forte do meio deles. A sua intenção é legal, mas o sistema de Jezabel é mais forte. Por isso eu não quero mais. Segundo, derrubaram os teus. Tinha aliança, ele está dizendo, de um compromisso com Deus. Ao derrubar os altares, ele está dizendo: nós não queremos mais prestar culto ao Senhor, nós não queremos mais nos entregar ao Senhor. E o que é um altar na Bíblia? Altar na Bíblia não é como esse aqui para a exposição da palavra, não. Toda vez que você vê alguém levantar um altar na Bíblia, é porque alguém vai morrer, um cordeiro vai morrer, haverá um sacrifício, haverá derramamento de sangue, para isso haverá entrega. E o que está acontecendo agora é Elias dizendo: Senhor, o teu povo deixou claro que não quer mais entregar nada no altar em teu nome. Eles não querem abrir mão de mais nada pelo teu nome. Eles não querem servir mais ao Senhor. Eles não querem buscar mais tua palavra. Além de quebrarem tua aliança, eles derrubaram teus altares. E quando você observa a nossa região, a nossa vida, a nossa família, nossos lugares, nossa sociedade, você percebe que é uma sociedade que quebrou sua aliança com Deus, que rompeu seu vínculo com o Senhor. Existem alguns ainda que mantêm seu joelho no chão, mas a grande maioria tem feito de tudo para romper contato com Deus e derrubar os altares de adoração que o próprio Deus edificou. Mas Deus hoje convida você: restabeleça a sua aliança com Deus, definitivamente. Há um convite de Deus para você aqui hoje, dizendo: seja como Elias, faça como ele fez, reconstrua um altar de adoração no seu coração. Não seja circuncidado apenas de fora, apenas na carne, apenas na aparência, apenas nas redes sociais. Não, seja circuncidado no coração. Firme um vínculo com o Senhor, firme um compromisso com o Senhor, e ele será completamente dedicado em honrar a aliança que ele fez. Aleluia. E por último, mataram. Eu estou desistindo, estou abrindo, não quero mais. Me leva, me mata. Porque quebraram a aliança, derrubaram a casa e mataram os povos. Você consegue entender o que ele quer dizer com matar? Não foram os sacerdotes. O sacerdote é a voz do povo diante de Deus. Ele diz: o povo matou o profeta. Por quê? Eles não querem mais te ouvir. Eles não querem mais ouvir a tua voz. Sua voz se tornou algo ofensivo, hostil a eles. Eles não querem mais ouvir o que o Senhor tem a dizer. Eles não querem mais ouvir tua direção. Eles não querem mais ouvir a tua voz no meio deles. Portanto, eu não quero mais me entregar por esse povo. Deus vai dizer para Elias: sai daí, vem para fora. Vou te ensinar agora. Deus leva Elias para fora da caverna. É lá fora que acontece um terremoto. Deus não sabe. É lá fora que acontece um vendaval. Deus não está no vendaval. É lá fora que acontece um fogaréu. E Deus não está nesse incêndio. E de repente vem uma brisa, como que para tranquilizar o coração. Esse lugar, Monte Oreb, foi o mesmo monte
onde Deus entregou a lei para Moisés. E com glória e graça Deus se revelou para o povo. Esse lugar é simbólico, é profético. E Deus estava ensinando Elias a ser longânimo como Deus é, a ser paciente como Deus é, a ultrapassar esses obstáculos como Deus por vezes tem que ultrapassar diante do seu próprio Deus. Mas eu vou te contar agora qual é o preço da desistência. Eu vou te contar qual é o preço da caverna, o preço do esconderijo, porque tudo tem um preço. Quando você opta por se esconder, há um preço por trás disso. Quando você opta por desistir, há um preço por trás disso. Elias está dizendo: Senhor, já que o Senhor não vai matar Acabe, não vai matar Jezabel, me mata. Eu não quero compactuar com isso. E Deus diz: ah é? Volta. Volta do ponto de dentro da água. Volta para lá. E você vai ungir Hazael como rei da Síria. Síria é o ambiente onde surgiu essa adoração pagã extraída por Jezabel. Elias se encontra. Deus está começando a mover, o mundo está com muita dificuldade. Unja Hazael como rei da Síria. Depois Deus diz: volta, e agora você vai destituir Acabe do trono e vai ungir Jeú no lugar dele. Acabe vai ser deposto do trono. Elias fica empolgado: finalmente acabará essa corrupção, finalmente acabará essa idolatria, o paganismo dentro do trono do Senhor. Finalmente Ele está trazendo um avivamento para esse lugar. Elias fica empolgado, mas quanto a você, você vai ungir outro homem no seu lugar. Você quer desistir? Está cansado? Desça. Dessa última reforma que estou causando dentro de Israel, você vai ungir Eliseu como profeta em teu lugar. Você disse que não tem profeta mais, que a voz do Senhor cessou em Israel. Você não sabe que eu preservei 7.000 que não se dobraram, 7.000 que não se renderam, 7.000 que foram fiéis e leais a minha palavra. Você pode ficar de pé no seu lugar? Fique de pé no seu lugar. Esse é o preço da desistência. Esse é o preço de dizer: Senhor, eu não aguento mais o ministério. Esse é o preço de dizer: Senhor, eu não suporto mais caminhar com esse povo. Senhor, eu não suporto mais ter que lidar com essa nação. Esse é o preço de abandonar tudo. Deus sempre colocará alguém para realizar a obra. Deus sempre continuará fazendo o que tem que fazer. Por isso a oração de Abacuque é: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Ele não ora dizendo: Senhor, aviva o rei, aviva o sacerdote, aviva o profeta. Não, a oração dele é: aviva a sua obra no meio dos anos. Por quê? Porque se o rei quiser, ele que se aproxime dela. Se o profeta quiser participar, ele que se aproxime dela. A obra não dependerá do rei para acontecer, a obra não dependerá do profeta para acontecer. Deus avivou a sua obra, e é por isso que ela continuará. Aleluia. Talvez você não tenha aquela ambição de ser Elias, mas seja um dos 7.000 que não se dobraram. Deus ainda conta com você, que muitas vezes não gosta de aparecer por aí, mas que se dispõe dizendo: Senhor, eis-me aqui. Eu não estou sendo visto, eu não sou visível, mas eu ainda clamo e busco por tua vontade. Eu te convido a fechar os olhos essa noite no nome de Jesus. Deus ainda conta com alguns que estão escondidos por aí. Deus ainda conta com alguns que vão estabelecer o trono do Senhor nesse lugar. Deus ainda conta com alguns que não vão se prostrar, que não vão se dobrar ao sistema de Jezabel. Alguns que não vão desanimar, alguns que vão sair da caverna dizendo: Senhor, eu quero voltar e estabelecer teu governo. Feche os olhos essa noite no nome do Senhor e comece a orar dizendo: Senhor, Aleluia. eis aqui, nós queremos tua vontade nesse lugar, em nome do Senhor. Eis aqui nós. Eu não posso ficar de pé diante da sua glória. Eu não posso ficar de pé diante da sua glória.
Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Oh, eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Oh, sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Oh, caia fogo do céu, encha este altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima este altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Aleluia. 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 Levante suas mãos nesse lugar. Deus está dizendo: estou separando você como um dos 7.000 nessa geração. Estou separando você como um dos 7.000 nessa geração. Essa região saberá que há profeta nesse lugar, porque Deus ainda manteve teu coração aceso pelo Senhor. Deus ainda manteve teu coração aceso pelo Senhor. Levante suas mãos, eu profetizo sobre o teu coração que haverá um enxame, um incêndio do Senhor que vai acalentar e aquecer teu coração nessa noite. Você não voltará para casa aflito, entristecido e apagado. Deus está incendiando outra vez. Queima este altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo dos céus, queima este altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo dos céus e queima este altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Diga comigo, eu serei. Não, diga mais forte: eu serei remanescente. Eu não vou me esconder. Eu serei um dos 7.000 dentro da cidade. Haverá um avivamento e eu vou fazer parte dele. Diga isso. Deus fará algo poderoso